Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na tarde desta segunda-feira para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, e nesse vídeo nós vamos falar muito sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã, jogo entre Vasco e Ceará a partir das 21h30, claro que terá a transmissão aqui do canal com o Ricardo Francis e também Luiz Amadeu, mas sobre esse jogo saiu a lista de relacionados e o Vasco não vai poder contar com alguns jogadores importantes, como o Tietê, que nem viajou, o Felipe Coutinho também não viajou, entre outros desfalques. Nós vamos debater aqui, porque amanhã o Vasco mais uma vez entra em campo, e aí quem sabe, né, rapaziada, lutando pela liderança do campeonato. Se o Vasco vencer amanhã o Ceará lá, o Vasco é o único que joga, o Vasco pode dormir líder do Campeonato Brasileiro. Então vamos debater muito sobre isso, a chegada do Vasco Ceará, também o seu embarque, a lista de relacionados. Ainda vamos falar muito aqui sobre alguns destaques e alguns jogadores que podem contribuir, porque até o Puma Rodrigues também foi poupado, e eu vou te falar o porquê que ele não foi poupado, não, no caso ele foi liberado. E para poder finalizar, vamos falar daquela ação da justiça que está rolando aí, porque parece que agora, mais uma vez, foi marcado o julgamento da liminar que dá plenos direitos ao Vasco de poder controlar a Vasco da Gama SAF. Então depois, claro, da vinheta, você vai ter aqui a tabela, vai ter os próximos jogos, vai ter aqui a pontuação do Campeonato Brasileiro para você poder deixar a sua opinião. Já já eu volto, galera. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos. Eu sei que tem muita gente perguntando, Léo, o que que houve? Nós estamos num espaço aqui improvisório, mas a gente vai voltar aqui a ter pelo menos um ambiente aqui de estúdio e tudo mais. Estamos aqui elaborando isso, então só um pouquinho de paciência. Estamos tentando dar uma profissionalizada aqui, né? Criar alguns, sabe, uniformes do canal, tudo isso para poder te atender melhor, mas contudo, eu quero te pedir muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações e deixe aquele like, porque você sabe que ajuda pra caramba, pra gente poder começar aqui esse giro de notícia. O desembargador César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado, marcou o dia 7 de maio, às 13 horas, o julgamento do recurso da 777 Carioca contra a liminar que devolveu a administração do Vasco SAF para o CRVG. Então, no dia 7 de maio, promete-se ter aqui o julgamento, e ali, no caso, eles vão decidir se, no caso, o controle da Vasco da Gama SAF permanece com o CRVG ou volta para 777. Eu queria saber da sua opinião, porque essa daqui foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e é verdade, hoje um dos nossos inscritos estava falando que nenhum desses clubes aí, medalhões, estão despontando. É claro que o Palmeiras, né, ele deu ali um sacode no Corinthians, 2-0, o Flamengo venceu fora de casa o Grêmio, mas no demais o Atlético Mineiro teve muitas dificuldades para poder vencer o Vitória, tanto que não venceu, o jogo foi 2-2. O Fortaleza também chamou a atenção, porque empatou com o time reserva do Internacional, e o Bahia não conseguiu vencer o Mirassol. Teve também o Botafogo, que perdeu para o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro, que empatou fora de casa com o São Paulo, e o Fluminense, que venceu o Santos de Neymar, que muita gente dizia aí do Santos que seria campeão. E assim terminou, no caso, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco tem 6 pontos, seguido de Juventude. O Vasco está na 4ª colocação, que também tem 6 pontos. Palmeiras e Flamengo têm 7 pontos. E como eu disse para vocês, o Vasco, de repente, vai ter a possibilidade amanhã de terminar no topo da tabela. Então, se eu colocar aqui nessa capa que o Vasco joga
amanhã brigando pela liderança não é nada demais, porque é a mais pura verdade. Se na quarta-feira vão tomar essa liderança do Vasco ou não, eu não sei, mas se o Vasco bate o Ceará amanhã lá no Castelão, o Vasco se torna líder do campeonato. Inclusive o Verratti e o Felipe Coutinho saíram ali na seleção da terceira rodada lá do Seleção Sport TV. Bom, teria mais alguém do Vasco que você colocaria aqui? Eu acho que o Samuel Xavier, ele só ficou aqui no lugar do PH, porque eu acho que ele que decidiu o jogo lá para o time do Fluminense. Para a gente poder seguir, Vasco hoje terminou mais um dia de preparação, finalizou e já até viajou, porque amanhã pela quarta rodada, como eu disse, o Vasco enfrenta o Ceará. Inclusive, o Vasco hoje treinou na parte da manhã e depois disso saiu a lista de relacionados. Lemos, ele foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita após um trauma direto no jogo contra o Puerto Cabello. Faz tratamento intensivo no DESP. O Oliveira, no caso Lucas Oliveira, o atleta apresentou dores musculares na coxa esquerda e realiza trabalhos no campo, mas será preservado. E aqui, um outro jogador também que não vai para esse jogo, já eu trago os relacionados para vocês, beleza? Vou trazer já. Mais um jogador que esteve fora dos relacionados foi Juan Esforza. O Felipe Coutinho, ele foi poupado. O Tietê, ele teve que resolver alguns problemas pessoais, que inclusive teria que ter sido resolvido no sábado, mas pelo profissionalismo, ele foi a campo e aí retardou esse problema e o Vasco liberou para ele poder tratar de um assunto pessoal. E o Puma Rodrigues, ele não foi relacionado, porque ele foi acompanhar, no caso, o nascimento do seu filho. Então o Vasco não tem o Puma, o Vasco não tem o Tietê, o Vasco não tem o Coutinho, o Vasco não tem o Lucas Oliveira, dores musculares, e também não tem, no caso, o Maurício Lemos. Agora, no caso do Esforza, foi apenas ali uma escolha da comissão técnica. E aqui está também, o Paulinho, lateral, ele vai ter oportunidade de poder estar nesse jogo. Vou trazer alguns relacionados, porque, no caso, o Puma Rodrigues foi liberado. E aqui estão os relacionados do Vasco da Gama, Adson, e nós temos esperanças até de ver o Adson jogando pelo lado direito, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, o Jean David também está entre os relacionados, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo continua sendo relacionado, Matheus Carvalho, mais uma vez relacionado, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, no caso que é o Paulinho, lateral direito, Paiê, Rayan, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados para essa partida contra o time do Ceará. E agora, falando de jogadores que vão fazer falta, eu acho que o Felipe Coutinho, ele está numa crescente. Os últimos 5 jogos do jogador, 3 gols, 2 assistências, 10 passes decisivos e 16 finalizações. O Coutinho, enfim, está começando a encontrar o seu melhor futebol. Outro jogador que, de repente, aí, rapaz, nós vamos sentir a ausência do Tietê, porque o Tietê, mesmo tendo feito uma grande partida contra o Ceará, é um jogador que cobre muito bem os espaços ali, jogando como segundo homem de meio campo pelo lado direito. E aí as esperanças recaem sobre o Dimitri Payet, que se prepara para enfrentar mais um time nordestino na sua carreira. Confira o seu desempenho contra eles. 3,7, 42% dos gols pelo Vasco foram contra equipes nordestinas. 3 de 20 participações, ou no caso, 15% delas foram também contra eles. E ele vai enfrentar agora o Ceará. Inclusive o Payet aí, gosta de aparecer contra o time do Fortaleza. Vamos ver o que o Payet apronta amanhã, porque tem essa dúvida. E aí, Payet vem como titular ou você
no caso, escolheria o Benjamin Garré para jogar. Muita gente quer ver o Garré no lugar do Coutinho. O que você faria? Trazia já o Garré para titular e deixaria aqui o Payet para entrar ali, faltando 20, 25 do segundo tempo? Ou você começava com o Dimitri Payet e deixava o Garré do lado direito? Eu preferiria começar com o Garré e com o Adson do lado direito, mas eu queria saber da sua opinião, porque o Vasco andou embarcando rumo à Fortaleza e, no caso, né, rapaz, algumas imagens foram cedidas até ali no momento do embarque do Vasco da Gama, que está sendo aguardado ao Lloyd aí, ó, muita gente esperando muito também do Lloyd. E aqui mais uma vez o nosso amigo Ryan, Luiz Gustavo. Então o Vasco embarcou, destino ao Ceará, mas para a galera que quer esperar o Vasco lá no aeroporto do Ceará, não adianta, no caso de Fortaleza, ali no Ceará, não adianta, porque olha só, o Vasco atualizou sobre o desembarque da delegação vascaína em Fortaleza. O desembarque da delegação vascaína em Fortaleza será realizado de forma privada. A recepção da torcida cearense aos jogadores poderá ser feita na chegada ao Hotel Gran Marquise, onde o Gigante da Colina ficará hospedado. Então, para muita gente que está aí contando, né, de ir lá para o aeroporto, esquece. O Vasco vai sair pela uma forma ali mais privada, mas vai saudar e receber a sua torcida lá no Hotel Gran Marquise. Um outro detalhe é que o Vasco só perdeu para o Ceará uma vez em toda a história do Campeonato Brasileiro Série A. Ceará e Vasco se enfrentarão no Castelão na próxima terça-feira, às 21h30, pela quarta rodada. O histórico leva o torcedor cruzmaltino ao otimismo. São 17 jogos pelo Brasileirão, 9 vitórias, 7 empates e somente uma derrota, que ocorreu a última vez quando as equipes se enfrentaram em São Januário. Então tá a hora do Vasco também, né, dar o troco. Enfim, espero que o Vasco faça uma grande partida e que esse homem aqui, sabe, que tá voando, tá jogando muito bem, venha fazer a diferença mais uma vez. Eu tô falando aqui do Pablo Verrete, galera, aqui, olha só. 17 jogos nessa temporada de 2025, 13 gols, 2 assistências, 15 participações em gols, 95 minutos para participar de um gol, 67% de conversão de chances claras, 3 chutes para poder marcar um gol, 60 duelos aéreos ganhos, sua nota no SofaScore 7,42. Então, isso daqui é o Vasco da Gama, é o nosso boletim que eu falei que seria rapidinho. Agora a gente vai tentar fazer dessa forma, ser um pouco mais objetivo, te passar as informações. E se ainda tiver devagar, bota aí, ó, 1x.25, que dá uma acelerada e você consegue ver até de forma maior. Estamos tentando reduzir os vídeos, também priorizar as lives, onde a gente consegue interagir mais com vocês. Quando tiver muitas informações que não sejam repetitivas, aí sim a gente vem para cá para um vídeo mais extenso, mas a gente está tentando aqui buscar, focar mais na objetividade. Aí, a minha câmera até virou de cabeça para baixo, tá vendo? Essa câmera aqui, rapaz, ela é uma benção, mas a gente vai tentar aqui corrigir esse problema rapidinho, galera. Tem que mudar essa câmera, não tem jeito. Agora sim, então antes que ela vire de cabeça para baixo de novo, tô metendo meu pé, queria saber da sua opinião, se no caso o Coutinho vai fazer falta, se no caso o Tietê vai fazer falta, se no caso o PH vai fazer falta, o Maurício Lemos vai fazer falta e se o Lucas Oliveira também irá fazer falta. E aí, qual o time que você montaria com essas ausências? Qual seria o seu melhor time? Coloque aqui nos comentários que mais tarde, a partir das 9h30, nós estaremos aqui, se assim um bom Deus permitir, para mais uma live do canal Na Torcida Vascaínos. Quero deixar um beijo para você. Papai do céu venha abençoar você, a sua família e a sua casa, no nome de Jesus, e que você tenha uma ótima semana, beleza? Então fique com Deus, que a pouco eu volto. Paz e fui que fui.